From our archives, the Billy Graham Classics. Agora, eu quero que você venha comigo essa noite ao 3º capítulo do Evangelho de João. Esse homem, Nicodemos, veio a Jesus de noite, provavelmente com medo da crítica. Ele tinha um desejo de ter uma conversa privada e talvez ele queria pensar mais antes de se entregar a Jesus Cristo. De qualquer maneira, ele veio e ele fez a Jesus algumas perguntas sobre a vida espiritual. E Jesus o olhava de cima a baixo. E Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. De fato, ele disse: verdadeiramente, verdadeiramente. E sempre que Jesus usa essa expressão, isso significa que o que vem a seguir é muito importante. E Jesus disse: em verdade, eu te digo, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo se quer entrar no reino dos céus. 2 anos atrás, quando estávamos em um tour pela Polônia, enquanto estávamos lá, encontramos um sacerdote, um cabeça de um dos maiores seminários teológicos do mundo. Ele disse: quero te contar uma história. Tirei meu PhD na Universidade de Chicago. E um dia eu estava andando de ônibus e sentado atrás de mim estava uma mulher negra. E ela me deu um soco no ombro e disse: Senhor, me perdoe, mas você já nasceu de novo? E ele disse: bem, eu acho que sim. Ele disse: sou um sacerdote. E ela disse: não foi a pergunta que eu fiz, Senhor. Eu te perguntei: você já nasceu de novo? Ele disse: bem, eu. Ela disse: você nasceu de novo? E ele disse que voltou para o seu quarto, na universidade, e pegou a sua Bíblia, e foi ao 3º capítulo de João, e releu esta passagem. E esta passagem falou com ele, e ele disse: eu me coloquei de joelhos e tive uma experiência com Cristo. E isso que eu fiz mudou a minha vida. Agora ele disse: a minha teologia me diria que eu provavelmente nasci de novo, em um período diferente. E ele disse: algo aconteceu, você pode chamar do que quiser, compromisso, se entregar, conversão, tudo. Algo aconteceu comigo. Agora, a pergunta que quero fazer esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê-lhes o título que quiser, outro nome, chame de conversão, chame de compromisso, chame de se entregar, chame de fé, chame de qualquer coisa. Isso já aconteceu com você? Muitos de vocês pensam muito tempo sobre religião e cristianismo. Você está comprometido? Você está comprometido com Jesus Cristo? Jesus disse: você precisa nascer de novo. Comece com seus corações, nascer de cima. Você pode ser mudado, o mundo pode ser mudado. O país pode ser mudado, um estado pode ser mudado, uma família pode ser mudada, uma pessoa pode ser mudada, você pode ser mudado. Agora, Nicodemos deve ter sido atordoado por essa pergunta, quando Jesus disse isso para ele. Porque se Cristo tivesse dito para Zaqueu, que era um cobrador de impostos, eles não gostavam de cobradores de impostos. Mas dizer para Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, Nicodemos era um governante. Isso significa que ele era rico, ele era religioso e ainda estava buscando a realidade. Quantos de vocês vão para a igreja, mas ainda estão procurando? Ainda há um lugar vazio em seu coração. Há algo dentro de você que diz que você realmente precisa de Deus. Você vê, Nicodemos jejumava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que faz isso? Passa 2 horas todos os dias em oração. Toda a sua renda? Poucas pessoas fazem isso hoje em dia. Era professor na escola teológica mais conhecida na cidade, ensinava religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é suficiente. Você deve nascer de novo, nascer de cima. Agora, por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele poderia ler o coração de Nicodemos. E ele viu o que havia nele. Ele viu que estava diante de um religioso, mas ainda não tinha encontrado a coisa real, a comunhão com Deus.
o que causa todos os nossos problemas no mundo: mentira e traição, ódio e preconceito, desigualdade social e, ultimamente, a guerra. Jesus disse: todas estas coisas vêm do coração do homem. Ele disse: está em nosso coração. E ele disse: nossos corações precisam ser mudados. Psicólogos, sociólogos, psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras para descrevê-lo. Tomarei apenas 3 palavras. É chamado de transgressão. O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3 e o versículo 4. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou um desses mandamentos? Então você é culpado de todos. E também a quebra da lei da consciência. Você já foi contra a sua consciência em algum momento? Com certeza, sim. E se você foi contra a sua consciência por um tempo, sua consciência tornou-se tendenciosa. Até depois de um tempo, é uma consciência que foi amortecida. E sua consciência não é mais um guia seguro para você seguir. Isso te deixa perdido, porque você foi muito contra isso. E depois, há outro mandamento, outra lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua força, alma e mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então você é um pecador, precisando de perdão, necessitando nascer de novo. E então, outra palavra que leva à ideia de errar e falhar em fazer as coisas certas. A Bíblia diz: toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E ainda, antes que você possa chegar ao céu, você deve ter justiça. Jesus diz: seja perfeito como eu sou perfeito, santo como eu sou santo. Você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. Onde você vai obter a santidade? Você não tem isso agora. Mas você não pode ir para o céu sem a santificação. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para fornecer a justiça para você. Para que Ele te forneça esta justiça, esse tipo certo de roupa para você ir para o céu. E as roupas que você deve ter chama-se roupas da justiça. Isso foi provido por Cristo. E depois, a outra palavra, iniquidade. Um desvio do caminho reto. Isaías disse: nós somos como ovelhas, nos desviamos, cada um seguindo o seu próprio caminho. Agora aqui em Dahó, acho que nesse estado as pessoas estão cruzando ovelhas com cabritos. Não sei se você sabe isso, mas na Nova Zelândia as pessoas estão cruzando ovelhas e cabras e eles chamam de gips. Isso é um fato. E enquanto estávamos na Nova Zelândia, eu vi tudo isso acontecendo e eu não sei se melhora ou se destrói o estado das ovelhas, não sei. Mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora você vê, Jesus disse que no julgamento vai colocar as cabras desse lado e as ovelhas do outro lado. E as ovelhas vão entrar no reino de Deus. É claro que aí está falando a respeito do julgamento das nações, mas pode ser aplicado a indivíduos. O que você é? Uma cabra? As cabras vão ser lançadas na escuridão exterior. E a Bíblia diz que espiritualmente você tem que saber quem você é. Você não pode ser ambos, cabras e ovelhas, ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual. E se você gostaria de fazer essa escolha, você que está assistindo pela televisão, pegue seu telefone e ligue para o número que você está vendo na tela agora mesmo. E o conselheiro está à disposição para falar com você, para ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre e ajudar você com seus problemas espirituais. Estão em todo o país, então ligue agora mesmo. E se estiver ocupado, ligue de novo. Eles estarão lá a noite toda. Se as linhas estiverem ocupadas, continue ligando, não desista. A Bíblia diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte pelo pecado, e assim a morte passou sobre todos os homens, pois todos pecaram.
Assim, todas as pessoas precisam de uma mudança radical. Nós precisamos ter nossos pecados perdoados. Precisamos ser revestidos da justiça de Deus para o propósito de encontrar realização nesta vida. Encontrar algo para nos comprometer. Com o que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa? Isso simboliza essa causa? Por que você não faz a sua causa ser Cristo essa noite e o seguir? Ele nunca vai te deixar para baixo. Então, não apenas para encontrar completa realização nesta vida, mas também para ser aceitável com Deus, para ser aceitável por Deus. Agora, alguns de vocês fariam a pergunta: o que é nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta e ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Vê, Nicodemos é como você e eu. Ele queria entender isso. Ele queria entender o fato. Agora, eu usei uma ilustração anos atrás, porque eu também não conseguia entender. Porque eu nasci e me criei em uma fazenda leiteira e ainda acordo de noite com pesadelos. Porque eu tive que me levantar todos os dias às 3 horas da manhã, quando fazia o ensino médio, às 3 horas, e tirar leite de 20 vacas. E quando eu chegava da escola, tinha que ordenhar essas mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha um pequeno trabalho como leiteiro. Tinha cerca de 60 vacas que ordenhávamos. Então, vendíamos o leite de porta em porta. E isso é tudo que me lembro, quase quando era um menino, porque trabalhávamos duro naquela fazenda de leite. Mas como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não entendo isso. E eu vou te dizer que, só porque não entendo isso, não vou mais beber leite? Tenho que entender isto antes de beber leite? Não entendo a televisão colorida. Sabia que estou velho, que me lembro que não havia televisão? Agora eu digo a um dos meus netos, e me olham como se eu ainda saí da arca. E me lembro de quando eu não tinha nenhum rádio. Na verdade, me lembro da primeira estação que entrou no ar. Era a KDAK, em Pittsburgh. E meu pai tinha um velho conjunto de cristal e ele disse: acho que conseguimos. E tinha fones de ouvidos e todos ficávamos ao redor e tentávamos ouvir. A única estação no ar nos Estados Unidos. Essa é a idade que eu tenho. Porém, você não imagina um mundo sem rodovias pavimentadas. Você deveria ver os 2 burros na frente da casa para ir até a cidade. E só havia 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Bem, suponha que eu digo, só porque eu não entendo de televisão, porque alguém está em Roma, ou Nova York, ou Jerusalém, ou em algum outro lugar, e eu posso vê-lo instantaneamente no meu televisor, e não entendo. Só por isso eu vou desistir? Vou apertar o botão e desligar? Tenho que entender isso primeiro? Por que você dizia, você é louco? Por quê? Claro, não entendo desses computadores, não entendo todas essas coisas que eles estão desenvolvendo, toda essa era científica que passou por mim. Não estudamos isso na escola que fui, mas eu aceito pela fé. Você vê? Nicodemos pode ver apenas o físico ou o material, e Jesus estava falando do espiritual. Jesus disse: você precisa nascer de novo. Agora, quando Jesus disse que só pode herdar o reino dos céus aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos no mundo todo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um automóvel. Há muita gente que tem essa ideia, isso porque nascem em um lar cristão, porque eles são automaticamente cristãos. Claro que não. Você não pode trabalhar sozinho, não por obras de justiça que temos feito, mas segundo a misericórdia que nos salva pela lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo. E então, a reforma não é suficiente.
Você pode reformar-se e dizer que virou uma nova página na sua vida e vai ter novas resoluções para o ano novo e todo o resto. Isaías disse: toda a nossa justiça é como trapos imundos aos olhos de Deus. Se você pegar um porco, lavar ele no banheiro, der um banho, colocar nele um laço, colocar o perfume Chanel, trazer ele para a sala de estar, e você diz: agora tem um novo porco. Ele se transformou em um perfeito cavalheiro. Olhe para ele sentado ali, mas abra a porta, deixe o porco sair e veja aonde ele vai. Seu coração não foi mudado, apenas o exterior foi mudado. É assim que alguns de nós somos. Nós fomos mudados por fora e não por dentro. Acertamos os padrões sociais, certas coisas que se esperam de nós em determinadas igrejas, e ainda por dentro nunca fomos mudados. Agora é isso que Jesus estava falando a Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você precisa mudar por dentro, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer de cima. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do seu pecado, te perturba pelo fato de ter pecado contra Deus. E segundo, o Espírito Santo regenera você. É aí que você nasce de novo. E então o Espírito Santo vem viver no seu coração para te ajudar na nova caminhada cristã, viver uma vida diária que agrada a Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazer algo novo em você, te dar segurança, te dar alegria, produzir frutos em sua vida, ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode imitar, você tenta imitar Cristo. Existe um livro de Sheldon que escreveu, chamado Em Seus Passos, e as pessoas acham que tudo o que você tem que fazer é tentar seguir a Jesus, tentar fazer as coisas que Jesus fez, e você irá para o céu. Você não pode fazer isso, não pode viver o Sermão da Montanha. Você tenta viver até o Sermão da Montanha literalmente. Você não pode fazer isso. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei uma história que aconteceu há muitos anos atrás, aqui em Oklahoma, e eles tinham lido sobre esta peça em Nova York, chamada de Minha Bela Senhora. E eles disseram para todo mundo que iriam para Nova York, e eles estavam indo ver Minha Bela Senhora, porque não sabia que estava esgotado. Com 5 meses de antecedência os ingressos. Quando eles chegaram, não conseguiram comprar nenhum ingresso. Então eles disseram: o que vamos fazer? Nossos amigos em casa vão pensar: vimos Minha Bela Senhora, vamos ficar envergonhados. Então eles tiveram uma boa ideia. Eles foram e compraram um dos livros que você pode comprar por $1. Isso contou tudo sobre a peça. E então esperaram até que as pessoas começassem a sair do teatro. E eles viram algumas pessoas jogando seus ingressos de lado, cortados ao meio, e eles foram e pegaram alguns ingressos. Então eles começaram a cantar, a louvar. Eu poderia ter dançado a noite toda na rua onde ela mora. Ou uma daquelas músicas de My Fair Lady. E quando chegaram em casa, eles estavam completamente ali com a munição. Eles tinham um livro que falava sobre isso. Eles tinham os bilhetes. E todos pensavam que eles tinham visto Minha Bela Senhora. É assim que você é? Você conhece a linguagem religiosa. Você pode cantar as músicas. Você pode até rezar as orações. A única coisa que você não foi é ao pé da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando falar para esse líder religioso. Agora, nascer de novo significa, em Ezequiel 36, ter um novo coração. Eu vos darei um coração novo, um espírito novo porei em vós. Em Romanos, Paulo fala dele como estar vivo dos mortos. Em 2 Coríntios, ele chama-se uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. E Pedro diz, participantes de uma natureza divina. João chama de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança.
Agora, como se realiza e como acontece? Bem, há um mistério. Jesus disse: o vento sopra aonde quer, e você não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai. Você apenas vê o resultado. Agora, outro dia, não vi quando tivemos aquela tempestade terrível, há alguns dias atrás. Eu não vi o vento, e você? Eu vi os efeitos dele, e vi os membros voando, peças de um telhado arrancados, voando, a poeira passando, as árvores de salgueiro dobrando-se. Vi os resultados do vento, mas eu nunca vi o vento, e nem você. Você vê, o vento sopra onde quer, disse Jesus. Há um mistério para isso. É uma analogia do nascimento natural. Acho que se aplica aqui. Você vê, o nascimento natural é o momento da concepção. Depois há 9 meses de gestação e então há o nascimento real. Agora você pode estar em um desses estágios esta noite. Esse pode ser o momento da sua concepção, pode ser outro estágio da gestação ou pode ser o nascimento real. Só o Espírito poderia responder a esta pergunta. Esse é o mistério de tudo isso. Existe um mistério que não posso te explicar, e Jesus não tentou explicar a Nicodemos. Você vê que é por isso que devemos nos chegar a Cristo pela fé. Nunca podemos entender isso. Nossas pequenas mentes finitas não podem entender o infinito. Nossas mentes finitas não podem entender o Deus poderoso. Viemos como simples crianças pela fé e depois nossa fé em Jesus Cristo se agigantesca. E quando você faz isto, você nasce de novo. Mas acontece assim. Primeiro tem que haver a recepção da palavra de Deus. Eu acredito que isso é concepção. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E então, Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, essa noite, você está ouvindo, e você está ouvindo a palavra de Deus. E esse é o primeiro passo. Agradou a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, ou seja, pela proclamação, para salvar os que creem. Parece algo bobo, um homem se levantar e usar as palavras da Bíblia e ter um poder que penetra em seu coração e mudar a vida. Mas faz porque é a palavra santa de Deus. Esse não é um livro comum. Este é um livro vivo, uma palavra viva. E depois, a obra do Espírito Santo, como já expliquei, ele condena. E quando ele vier, reprovarei o mundo do pecado e a justiça. E então ele habita, ele nos muda, ele muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de viver, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito, um novo objetivo. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então ele habita. Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Deus, o Espírito Santo, vive em você? Você se lembra da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante geral, chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria está muito nas notícias desses dias. Ele era comandante-chefe, ele tinha tudo. O rei o honrou, mas ele era leproso. Ele sabia que em pouco tempo ele seria excluído das forças armadas. E ele seria apenas uma pessoa por aí com um sininho dizendo: mantenha-se longe, mantenha-se longe. Mantenha-se longe, sou leproso, sou leproso, sou leproso. Mas ele ouviu um testemunho de uma criada que veio de Israel, contando sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. E ele foi ao rei, e o rei disse: se alguém em Israel pode curar você, por favor, vá. E ele foi. E quando ele finalmente chegou a este homem, depois de um número de experiências, o profeta disse: vá ao Jordão e mergulhe 7 vezes. E na 7ª vez será curado. Disse a um servo para lhes dizer. Na verdade, o profeta nem saiu para ver o general.
O general estava lá com todo o seu uniforme e todos os seus homens, e o profeta ficava lá em algum lugar na cozinha. Nem saiu para cumprimentá-lo. Acabei de mandar uma mensagem para ele e o general foi rejeitado. Mas um de seus capitães disse, ou um de seus ajudantes: Senhor, se ele te dissesse uma coisa difícil, você teria feito. Ele disse para ir ao Jordão. E ele disse: sim, mas o rio Jordão é muito escuro, cheio de barro, e nossos rios são claros. Aquele rio Jordão não pode fazer nada. E ele disse: mas por que você não tenta, Senhor? Você é um leproso. Você tem que fazer alguma coisa. Então o general foi para o rio Jordão. E ele mergulhou 4 ou 5 vezes. E ele disse: veja que a lepra ainda está lá. Não fez bem. Mas, Senhor, ele disse 7 vezes. Assim Naamã desceu pela 7ª vez. E quando ele subiu, sua pele estava limpa e inteira. A coisa que o salvou foi o fato que ele fez o que o profeta lhe disse. O maior profeta de todos é Jesus Cristo, e ele diz que você deve nascer de novo. E como você nasce de novo? Arrependimento do pecado. Isso significa que você está disposto a mudar sua forma de viver. E você dirá a Deus: eu sou um pecador, me desculpe. De uma forma simples e infantil, e então pela fé receba-o como seu Senhor, Mestre e Salvador. E então esteja disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência em que o Espírito Santo te ajuda ao ler a Bíblia, a orar e testemunhar. Se houver dúvida de que você nasceu de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui essa noite, porque a Bíblia diz: agora é a hora aceitável. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz: aquele que endureceu o seu coração muitas vezes será cortado de repente, sem que haja remédio. Você não pode ir a Cristo simplesmente quando você quiser. Você só pode ver a Cristo quando o Espírito Santo de Deus estiver tocando no seu coração, como esta noite, em resposta para as orações de milhares de pessoas em todo o país. Venha a Cristo esta noite. Porque peço que as pessoas venham em público. Já vimos milhares de pessoas. Faça o que eu vou te pedir. Peço que venha em público, porque Jesus disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai que está no céu. Ele ficou publicamente pendurado numa cruz por você. Com certeza, você pode ficar na frente desse público, nesse lindo estádio, e receber Jesus em seu coração. Vou pedir para você fazer isso agora. Se você estiver com seus amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Vou pedir que você venha e fique aqui, em frente a esta plataforma. Isto é um ato simbólico de uma decisão interior que você está tomando. E depois de você vir, vou dizer uma palavra para você. Fazer uma oração com você, te dar alguma literatura, e então você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Deus te abençoe. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, obrigado pela sua companhia. Abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Nessa noite você está vendo que milhares de pessoas estão tomando suas decisões em aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Você pode tomar essa mesma decisão aonde você se encontra, em um quarto de hotel, na sua casa, em um bar, em qualquer lugar. Abra seu coração para Jesus Cristo. Receba-o como Senhor da sua vida. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha a operar o novo nascimento no seu coração. E certifique-se de ir numa igreja no próximo domingo. Que Deus te abençoe.